Amém, irmãos? Amém. Primeira vez com a paz do Senhor. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que se encontra em João 21, versículo 15. João 21, versículo 15. Amém? Amém. Que diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Amados, essa palavra ela vem de encontro ao meu coração. Primeiramente, vou dizer que eu estou num processo de tratamento com o Senhor, orando o Senhor, conversando com o Senhor, porque eu gosto muito de fazer a obra do Senhor. Eu gosto muito de falar da palavra do Senhor. Não é que eu queira me engrandecer, mas que isso me faz bem. Isso me afirma na presença do Senhor. Isso me fortalece na presença do Senhor. Eu lembro que no começo da minha caminhada, Deus usou com poder e graça o obreiro Fernando. Eu cheguei, sentei ali no canto, eu lembro como se fosse hoje, há 4 anos atrás. E eu já estava me misturando com os colegas que eu tinha anteriormente, na minha vida que eu vivia no mundo. E com os pensamentos já de querer parar, de querer vir à igreja, de querer parar de ler. Um desânimo batendo no meu coração, a falta de vontade de vir à igreja do Senhor. Eu lembro que nesse dia eu não viria à casa do Senhor, mas em cima da hora, o Senhor tocou no meu coração, eu corri, me arrumei, peguei o ônibus e vim, e sentei ali. E o Senhor falou ao meu coração, uma palavra que eu não esqueço até os dias de hoje, que usou o obreiro Fernando dizendo: quem não se mistura com a obra, se mistura com o mundo. E dali eu chorava muito, e quanto mais eu chorava, o Senhor usava o Fernando, e o Senhor falando, e o Senhor ministrando no meu coração. Ali eu entendi. Porque se a gente pegar a palavra do Senhor, o Senhor ele fez discípulos e pregou aos seus discípulos para que os discípulos também fizessem discípulos. Jesus ele pregou a palavra no Sermão do Monte, veio ensinando os discípulos, pregando aquele povo, aquela multidão, aos discípulos, falava em parábolas, mas em intimidade, explicava a parábola aos discípulos. Em Mateus 10, em diante, Jesus fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura, expulsai demônio, curai enfermo, de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, esse é o chamado que Cristo ele tem com cada um de nós. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que Jesus ele perguntou: Simão Pedro, tu me amas? Senhor, te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Porque para o Senhor vale mais uma alma do que o mundo todo. Portanto que a palavra fala que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente vê pela palavra de Jesus que Jesus ele depois que ele passou pelo deserto, depois que ele se preparou
para pregar, para libertar, para curar, para passar o que ele passou por amor de cada um de nós. A pregação de Jesus foi: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Jesus veio a essa terra resgatar aquilo que se havia se perdido. Eu e você, a humanidade. Jesus, ele veio resgatar aquilo que se havia se perdido. Só que ele ensinou aos discípulos. Ele tem nos ensinado através da palavra. Porque ainda há almas, há vidas que se perdem no mundo lá fora. Pela misericórdia do Senhor estamos na presença. Mas há vidas precisando que a palavra seja pregada. E muitas das vezes a gente tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus, mas a gente fica com vergonha ou com medo ou não sabe o que falar. Muitas das vezes sentado naquela moto, tem passageiro que senta, começa a conversar e fala algo que dá para me entrar com a palavra e eu fico: Senhor, bota a palavra na minha boca. E o Senhor está tratando comigo sobre isso. Eu sei que tu quer fazer a obra, mas primeiramente a obra tem que ser feita dentro de você. É dentro de nós que começa a obra. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender e examinar a nossa vida, a gente fala: meu Deus, tem coisas que não têm agradado o Senhor. E para o Senhor nos revestir do poder dEle, aquilo que não agrada o Senhor necessita ser tirado. Porque a palavra de Deus fala que não é derramado vinho novo em odres velhos. E essa vontade de pregar, essa vontade de falar do amor de Deus, essa vontade de se compadecer, como o Fernando estava falando aqui, que a alma dele se alegra quando ele vê uma alma se arrependendo. Essa vontade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente abre a boca e cálcio enche. A gente abre a boca e cálcio enche. É algo que não tem explicação. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos usa. O Senhor põe a palavra na nossa boca, assim como fez com o obreiro Fernando, com aquele jovem. E Deus botou a palavra certa na boca dele. Eu creio que o Senhor está fazendo ele refletir o que foi falado. E quando eu comecei a se pôr na posição, quando eu comecei a tirar aquilo que não estava agradando ao Senhor, claro que as lutas aumentaram, que o inimigo, o adversário de nossas almas, não quer que a gente se ponha na posição e seja revestido do poder de Deus. Porque se a gente for cheio do Espírito Santo de Deus, vidas serão libertas e curadas pelo poder do Senhor. E quando eu comecei a pôr na posição, eu acordei nesse dia. Teve um dia que eu acordei de manhã, eu falei: vou consagrar minha vida ao Senhor. E tirei uns horários determinados para orar ao Senhor, buscar o Senhor, ler a palavra e falar: Senhor, tira isso de mim. Eu entendo que eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso restaurado. Essa minha atitude precisa ser mudada. Eu entendo, Senhor, fala o meu coração. E quando eu saí para trabalhar, um rapaz que eu via e não fazia questão de parar ou de dar boa tarde, um rapaz que eu conhecia de vista. Eu conheço mesmo o irmão dele, mais ou menos, mas ele eu conhecia de vista. Mas eu não parava para dar uma boa tarde. Ele trabalha também na moto também. Só que nesse dia, quando eu vi ele parado com a moto, veio um desejo no meu coração tão grande de pregar a palavra, que eu creio que esse desejo veio do alto, veio do Senhor. Eu falei assim: eu vou parar a moto do lado desse rapaz e vou pregar a palavra para ele, para a honra e glória do Senhor. E eu parei do lado daquele rapaz, eu falei: irmão, tá me conhecendo não? Tu é irmão do Felipe, né? Ele sou irmão do Felipe, sim. Te conheço, pô, tu deixava o demônio te usar com vontade. Aí eu, abriu a brecha para poder ser pregado a palavra. Eu falei: irmão, verdadeiramente, o inimigo me usava com vontade, o inimigo me usava com força. Mas graças a Deus o Senhor me libertou, me transformou. E eu fui dando meu testemunho de vida para Ele, fui pregando a palavra de Deus. O Senhor foi pondo as palavras na minha boca. E você vai vendo quando aquela pessoa está recebendo de bom grado ou não. E eu vi que aquele rapaz, ele estava recebendo a palavra, Fernando. Ele estava recebendo a palavra para a honra e glória do Senhor. E eu
saí dali maravilhado, eu falei, Senhor, aqui que está o caminho. É tirar tudo aquilo que não te agrada para eu poder ser revestido do teu poder. Porque isso é bíblico, amados irmãos. E de pregar o evangelho a toda criatura. Há vidas enfermas. Há vidas precisando de uma pregação, há casamentos sendo destruídos. Precisamos de uma palavra de transformação, de restauração, ao ponto de Jesus falar, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Mas para a gente se pôr nessa posição é preciso a gente dar a prioridade para o Senhor. E eu sentando em casa começando a examinar a minha vida, eu falo de mim, amados, porque foi comigo que o Senhor tratou. Foi comigo que o Senhor falou primeiramente. Eu comecei a examinar a minha vida. Eu falei, Senhor, não meça esforço para poder trabalhar e fazer dinheiro, ou pensar em ter um carro, ou pensar em ter uma moto melhor, ou entrar num juros, numa parcela. Eu não meço esforços em fazer aquilo que me agrada, que me favorece. Quando eu estava precisando de um dinheiro e não tinha, eu lembrei que podia ir no banco, poder abrir um limite no cartão para poder parcelar, comprar as peças da moto, voltar a trabalhar. Fui lá, enfrentei a fila, consegui o limite, comprei as peças e voltei a trabalhar. Eu não meço esforço para fazer todas essas coisas que agradam a minha carne. Mas não me esforço em buscar a tua face. Não me esforço em ser revestido do teu poder. Não me esforço em falar, Senhor, eis-me aqui, como foi dito. Usa-me a mim. Se a gente parar para pensar, a nossa vida é uma correria. E o tempo que a gente tem de buscar o Senhor, a gente é vencido pela vontade de mexer no celular, a gente é vencido pela nossa vontade carnal, a gente é vencido pela vontade de ver uma série, um filme, ou de ir na casa de alguém para poder conversar aquilo que não edifica, talvez. O tempo que a gente tem, a gente não eleva o pensamento para o Senhor. E a gente vive nessa correria. E muitas das vezes a gente quer, ou como eu quero, que meu pai seja liberto, que meu primo seja liberto. Como eu perdi meus 2 primos. Que tristeza que houve no meu coração. Da forma que foi a fatalidade. Um foi morto a tiro, o outro foi morto de acidente de moto. 2 jovens, um de 22, um de 28. Vidas se perdendo. Vidas se perdendo. E eu não meço esforço para fazer a minha vontade. Mas não me esforço para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente quer que nossos familiares sejam libertos. Com uma oração que a gente faz de 5 minutos. A gente não se esforça ao ponto de falar, Senhor, de planejar nossa mente. Essa madrugada eu vou buscar para o fulano. Na outra madrugada eu vou jejuar para o ciclano. E aí a gente vai começar a ver o poder de Deus, a libertação de Deus, a transformação de Deus. Mas para isso acontecer, tem coisas que dentro de nós precisa ser tirado. Você sabe, eu sei, o Senhor está falando comigo, o Senhor está me tratando. Eu tenho posto em prática aquilo que o Senhor tem falado comigo. Lutas têm se levantado. E eu tenho orado ao Senhor falando, Senhor, não vou retroceder. Porque eu tenho desejo, irmãos, não para me engrandecer, mas eu tenho desejo de provar o poder de Deus. Porque isso é bíblico. Foi imposto a mim e a você o poder de curar e libertar em nome de Jesus. Eu tenho esse desejo. Eu falei isso com o Senhor tem esse desejo. Mas o Senhor falou no meu coração, o que você tem feito para que eu te reveste do meu poder? O que você tem feito para que eu te enche do meu espírito? O que você tem feito para a vida ser liberta, a vida ser curada? Eu quero operar através de você, mas o que você tem feito? Você tem dado lugar mais à carne? Quando o meu espírito clama papai, a tua carne grita. Você alimenta a tua carne, não alimenta o meu espírito, que tem clamado a papai. Muitas das vezes a vontade de orar vem do espírito.
Mas a gente é tomado por uma vontade carnal, a qual a gente não, como é, eu vou mexer um pouco no celular, vou responder que eu não respondi. Quando você vê, você está envolvido. Você começa a ver um vídeo, você começa a ver um filme, e quando você está vendo, a hora está passando. E cadê o momento do Senhor? Porque Pedro, antes de Jesus falar, Pedro, tu me amas, Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia. Pedro foi fazer a vontade dele. Calma aí, Jesus morreu, o terceiro dia ressuscitou, mas já foi, agora eu vou voltar a pescar. Vou voltar a fazer aquilo que agrada a minha carne. Aí foi aonde Jesus veio e falou: Pedro, tu me amas. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E muitas das vezes a gente fala com os nossos lábios, amado, que a gente ama o Senhor, mas a gente não tem se compadecido do próximo. E se a gente não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não vai se compadecer do próximo. Porque esse sentimento vem através do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente fica sensível. A gente começa a ver essas coisas, a gente fica indignado, a gente fala: meu Deus, o Senhor muda, transforma. Aonde a gente vai, a gente quer pregar. Aonde a gente vai, a gente quer falar do amor de Deus, mas quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, e o Senhor quer nos encher do Espírito Santo, o Senhor quer que a gente pare de fazer a nossa vontade, assim como Pedro e os discípulos foram fazer a vontade dele. A vontade dele era pescar peixe, mas a vontade do Senhor na vida deles era pescar almas. Era trabalhar a prol do reino avançar. Era trabalhar a prol do reino avançar, amados. Então, muitas das vezes a gente fica na correria da nossa vida e esquece de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Precisamos, amado. Estamos vivendo num tempo a qual a palavra de Deus está se cumprindo. E mais jovens e vidas descendo a sepultura sem Jesus. E Jesus quer que nós viva o que esses discípulos viveram. E quando Jesus ele subiu e falou: fique em Jerusalém até que logo seja revestido do poder, Pedro e os discípulos ouviram e entenderam: meu Deus, eu falo que amo o Senhor, mas não tenho feito a vontade de Deus. E a vontade de Jesus foi essa: apacenta minhas ovelhas. Então eu vou ficar em Jerusalém. Porque Jesus falou para eu ficar em Jerusalém. Porque é lá em Jerusalém que eu vou ser cheio do Espírito Santo. É lá em Jerusalém que eu vou ser cheio do poder de Deus. É lá em Jerusalém que eu verei a glória do Senhor. É em Jerusalém, é na casa do Senhor, é no Mateus 6,6, é no monte, é no jejum, é na oração que verei e que você verá, que nós veremos a glória e o poder de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Precisamos nos santificar. Mas para isso temos que tirar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que está roubando o tempo do Senhor. Temos que nos esforçar. Muitas das vezes acordamos à madrugada, amados, e nos bate um sono fora do normal, começa a semana, e eu batendo cabeça, e falei: Senhor, não, eu vou perseverar. Porque muitas das vezes, quando eu estou na moto, eu estou com vontade de ir para casa já, mas eu preciso fazer R$30 para bater a meta. Eu fico ali todo dolorido, todo moído, para poder bater aquela meta. Eu me esforço. E por que não se esforçar em prol do reino? O céu é tomado por esforço. Temos que nos esforçar, amados. Temos que vencer a nossa carne. Temos que entrar nesse processo de transformação, de restauração, tirando tudo aquilo que não agrada o Senhor. Se hoje eu oro meia hora, amanhã eu vou orar 1, 2, 3 e mais vai me dando vontade de orar ao Senhor. Porque quando a gente está cheio do mundo, a gente vai orar ao Senhor 2 minutos, já se torna 1 hora. Mano. A gente ora 10 minutos e pensa que orou 40.
Mas quando você começa a entrar nessa esfera espiritual, quando você começa a tirar aquilo que não agrada ao Senhor, quando você começa a buscar se santificar, tirar da tua mente, do teu pensamento, começar a repreender aquilo que eles dardos que o inimigo bota, o desejo que o inimigo bota no teu coração de alimentar mais a carne do que o Espírito Santo de Deus, a gente começa a buscar mais, a orar mais, e quando a gente está ajoelhado, a gente não quer parar de buscar a face do Senhor. Foi assim que aconteceu em Pentecoste. Eles estavam lá unânimes orando para que a promessa se cumprisse sobre a vida deles. E quando Pedro ele entendeu que Jesus falou: Pedro, se tu me amas, tu apacenta minhas ovelhas. E quando Pedro falou assim, quando Pedro entendeu: pô, eu falo que amo o Senhor, mas não tenho feito a vontade de Deus, e a vontade de Deus é apacentar as ovelhas, é eu fazer a vontade dele. Essa é a vontade do Senhor, é ganhar almas, é fazer o reino avançar, fazer discípulos, assim como Paulo. E quando ele entendeu isso, ele parou de fazer a vontade dele, foi fazer a vontade de Deus. E você vê, eu lendo o livro de Atos, você vê a ousadia desses homens. Depois que foi cheio do Espírito Santo, vida foi curada, mano. Pedro, depois que foi cheio do Espírito Santo, mais de 5.000 almas se converteu ao Senhor. A gente só vai ganhar algo, só vai fazer esse reino quando a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente voltar o nosso coração totalmente para o Senhor. Quando a gente entender que precisamos viver para o Senhor. E quando Pedro ele entendeu isso, ele foi revestido do poder de Deus, amado. Ao ponto, vou ler para os irmãos, em Atos 4, se eu não me engano. Em Atos 4, versículo 24. Porque Pedro e João, usados pelo poder de Deus, curou aquele paralítico da porta chamada Formosa. Mano. E depois de eles ter curado, os fariseus foram pegar eles para manter cativo, para poder prender aqueles homens. E eles confessaram ao nome de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de quem vocês pregam? Em nome de quem vocês... Em nome daquele qual vocês crucificaram perante Pilatos. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente é tomado de ousadia e autoridade para pregar a palavra do Senhor, para falar a verdade. Queira a pessoa entender ou não, queira a pessoa querer ouvir ou não, falar a verdade na sabedoria do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. E capítulo 4, versículo 24 diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes se levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, mas isso aqui me estremece, mano. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Cheios do Espírito Santo de Deus, cheios.
cheio de vontade de fazer a vontade do Pai, de Cristo, viver para Cristo. Não somos dessa terra, nessa terra somos peregrinos. Aqui estamos para fazer a vontade de Cristo e precisamos entender isso. E quando a gente entender, a gente vai provar o poder de Deus sobre a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Não é para que saiam lá fora. Fernando é cheio do poder de Deus, curou. Luiz é cheio do poder de Deus, curou. Pastor Ricardo, não. O Senhor curou através de Fernando, o Senhor curou através do pastor, o Senhor curou através do Luiz, o Senhor curou através do Márcio, porque a glória é do Senhor. Esses homens não queriam a glória para si. Quando a gente é revestido do poder de Deus, como esses homens foi, eles não aceitam a glória para si, porque quando aqueles homens curou aquele paralítico, eles queriam levantar Pedro e João. E Pedro, cheio do Espírito Santo, tomado pela autoridade do Espírito, ele falou: pensais vós que por nossa virtude temos curado esse homem? Não foi pela nossa virtude, foi pelo poder de Jesus Cristo, ao qual vocês negaste perante Pilatos e escolheram Barrabás. Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente não toma glória para si, porque a glória é do Senhor. E o desejo em nosso coração, amado, aumenta de fazer a obra, de fazer a vontade de Deus. E mais na frente, eu estava lendo em Atos, Pedro, outro discípulo, ele foi preso novamente. E o Senhor, tendo tirado eles de dentro do cárcere, a palavra fala que o cárcere fechado, eles saíram. Foi Deus que livrou eles de lá. E foi guiado pelo Senhor para ir numa casa de oração pregar a palavra de Deus. E quando os fariseus foram procurar Pedro e o discípulo, se pasmaram, porque não encontraram eles dentro do cárcere. E daqui a pouco veio um trazendo a notícia: os homens que estavam presos, está lá no templo pregando a palavra de Deus, aleluia. Está lá no templo pregando a palavra do Senhor. É o Espírito Santo, amado. É o Espírito Santo que faz isso. Homens que estavam presos, foi solto, foram pregar a palavra de novo, Rodolfo. Eu fico maravilhado com isso. E depois, novamente, eles querendo fazer com que eles parassem de pregar, açoitaram. E Pedro, ele falou: Atos 5, versículo 40. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E retiraram-se, pois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cansavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. E quando eu li isso, comecei a chorar. Eu falei: Senhor, como pode? É só sendo cheio do Espírito Santo, amor. Regozijar de alegria, porque foi açoitado pelo nome do Senhor. E muitas das vezes a gente recebe uma palavra de afronta, a gente quer recuar. Muitas das vezes uma pequena perseguição vem nas nossas vidas para tentar nos parar e a gente retrocede. Mas esses homens se alegraram porque foram açoitados, foram presos por ter pregado a palavra de Deus. Se alegraram, mano. Eles se alegraram. E Jesus, ele quer fazer isso ainda no dia de hoje. Porque em Atos diante fala que os números de discípulos aumentaram. E eles pregavam o evangelho a toda criatura, em todos os lugares.
como aqui no último versículo diz, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam. Eles eram incansáveis de fazer a vontade de Deus, incansáveis de fazer a obra de Deus. E Deus quer fazer isso com cada um de nós. Ele quer enviar em dois. Vai lá na casa de fulano, vai na casa de Bertano, prega a palavra, vai na casa de Ciclano, prega a palavra. O Senhor quer fazer isso com cada um de nós, amado, mas muitas vezes a gente põe em si. Muitas das vezes a gente, por a gente estar cheio do mundo e não cheio de Deus, a gente não vive o que Cristo quer que a gente viva. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, amado. Temos que amar a Cristo, fazer a vontade de Cristo. Essa foi a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Porque foi o que o Senhor tratou comigo, amados. Eu tenho esse desejo no meu coração. Mas para isso tenho que negar as minhas vontades. E quero viver e creio que vou viver. Para a honra e glória do Senhor, Jesus. Nenhuma luta, nenhuma dificuldade vai impedir, não pode impedir. Porque a perseguição contra Paulo não impediu dele fazer discípulo. Ele orou ao Senhor, Senhor, não estou aguentando. Senhor, estão vindo contra mim, falando mal de mim, falando que eu era perseguidor da igreja, estão me julgando, eu não estou aguentando. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Nada pode nos parar, amado. Nada pode nos parar. Temos que ter esse desejo em nossos corações. Mas para isso temos que examinar a nossa vida e tirar tudo aquilo que não está agradando o Senhor. Buscar dar ao tempo do Senhor. Buscar fazer propósitos de oração. Isso foi o que o Senhor tratou comigo, amados. Eu estou passando para os irmãos. Isso primeiramente o Senhor tratou comigo. E é isso que o Senhor quer que a gente viva. Porque muitas das vezes a gente enche a nossa boca para dizer eu amo o Senhor. Mas os necessitados, os órfãos, estão precisando da palavra, amado. Cristo falou, quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive nu, me vestiste. Quando me veste na prisão, me visitaste. E o discípulo falou, Senhor, quando tivemos nessa situação, te fizemos esses tais feitos. Quando vocês fizeste a um destes meus pequeninos, fizeste também a mim. Precisamos se compadecer, irmãos. Precisamos se pôr na posição. Vida sendo destruída. Eu olho a estátua do meu primo, irmão, do que se foi. Falo, Senhor, meu Deus, será que vai se perder mais um? Pai? Será que o diabo vai levar outro? Então precisamos despertar, precisamos. Essa nação precisa ver o poder de Deus. Irmão. Essa nação precisa ver que ainda há Deus em Israel. Essa nação ainda precisa ver que existe Deus. Que Deus cura, liberta, transforma, restaura. Precisamos, amados, movimentar a nossa fé. Como eu falei na pregação que eu trouxe aqui na quinta. Precisamos movimentar a nossa fé. E movimentando a nossa fé, a gente quer movimentar mais e mais. É viver experiências. É fazer o reino do Senhor avançar. E tu lendo em Atos, tu vê a alegria desses homens em fazer a vontade de Deus, em padecer pelo nome do Senhor, cheio do Espírito Santo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não achando de ser digno de ser crucificado como Cristo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos aposentar as ovelhas de Cristo. Precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta: pregar o Evangelho a toda criatura. Curar enfermos e expulsar demônios. Esse poder está empolgado a cada um de nós. Só precisamos ser odres novos para receber o Espírito Santo de Deus. Ou seja, precisamos tirar tudo que não agrada ao Senhor. Que aí o Senhor nos revestirá do poder dele, amado. Aí o Senhor nos usará com poder e graça para a honra e glória do Senhor.
para a honra e glória do Senhor, amados. Então essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Eu senti desejo de ministrar o coração dos irmãos. Eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus, irmãos.